Nós vamos falar agora da motociata que aconteceu hoje lá em Brasília com a presença do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro não participou da motociata, ele esteve lá na concentração com o pessoal e coisa e tal, evidentemente não deu entrevista, não falou com ninguém, porque por algum motivo que a gente não consegue entender, né, na nossa, entre aspas, democracia, é proibido ele dar entrevista, ele falar qualquer coisa, né? Mas ele estava lá na motociata e olha só, enorme a motociata, tem várias imagens aqui do pessoal. Isso aqui foi gravado pelo Gustavo Gayer, que estava lá, olha só, muita gente na motociata, muita bandeira do Brasil, camisa verde e amarela, cheio de gente. Aqui o Bolsonaro com o pessoal lá, realmente impressionante a motociata com apoiadores de Bolsonaro. O pessoal do STF ficou preocupado, né? Botou reforço na segurança do STF, não sei o que lá. Pô, não vai acontecer nada, cara. Esse pessoal fica querendo insistir que tem que um risco de ataque do 8 de janeiro e não sei o que lá, quando aqui o 8 de janeiro foi uma exceção da exceção da exceção, né? Enfim, vamos falar sobre isso e a importância desse troço, porque é importante porque mostra como é que Bolsonaro tá com muito apoio, o pessoal tá perdido aqui, olha. Motociata com Bolsonaro tem faixa de apoio a Trump. Ah, como pode apoiarem o Trump? Não, soberania, soberania. Aí eu tinha falado que não ia fazer mais isso, né? Mas enfim, o pessoal tá impressionado com isso, né? E o pior é o seguinte aqui, ó. Direita domina debate sobre tarifaço nas redes e pressiona STF e governo Lula. Pois é. O Lula e o STF estavam achando que ia ter um efeito Canadá aqui no Brasil com esse negócio do tarifaço e coisa e tal, e já estão reconhecendo que não colou essa parada. Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Peter Continue Falando Soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, foi uma enorme motociata hoje lá em Brasília, um monte de gente. Essa daqui é uma motociata antiga, tá? Não é a de hoje, não. Isso aqui foi aqui no Rio, no aterro do Flamengo, quando o Bolsonaro fez uma motociata por aqui, né? Aqui, ó, o STF vai reforçar a segurança do edifício sede nessa terça-feira, em virtude da realização de uma motociata com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na capital federal. O mandatário não deve participar do evento, mas ele vai lá, ele vai encontrar com o pessoal e coisa e tal. Integrantes da equipe da Corre avaliam que era preciso a chegada de uma abordagem equilibrada, permitindo que o evento seja realizado, mas sem riscos para o tribunal. Então foi feito um trajeto longe da cidade, que não passa perto do STF. É uma besteira, mais um absurdo, porque, de novo, não tinha nenhuma ameaça, nenhuma coisa que fizesse diferença, né? Enfim, tá aqui a motociata de hoje, muito grande mesmo, pessoal, aqui, ó. Muita gente mesmo na motociata, enorme lá em Brasília, todo mundo com verde e amarelo, como é normal nisso daí, né? Aqui o Bolsonaro ele esteve no início da motociata, esse aqui é o repórter, é o Metrópolis, né, o jornal Metrópolis. O pessoal queria que o Bolsonaro desse uma declaração, falasse alguma coisa, mas o Bolsonaro não pode falar, né? Por algum motivo, na nossa, entre aspas, democracia, ele está proibido de se pronunciar, né? Aí tá aqui o pessoal todo lá. É muito engraçado o Lula falando, não, que nós vamos resgatar o verde e amarelo, porque o verde e amarelo agora é do nosso lado, eu não sei, esse pessoal tá tão iludido com isso, cara, de achar que o pessoal tá entendendo esse ataque do Trump como um ataque ao Brasil. Não, tá todo mundo vendo que é um ataque ao STF, ao governo Lula. É isso aí, né? Estão gostando? Não, é lógico, ninguém tá gostando, né? Evidentemente que é uma coisa ruim essa tarifa aqui ao Brasil, vai prejudicar um monte de gente, vai causar desemprego, vai piorar a economia brasileira, mas é a questão que é justamente quem levou a isso foi o Lula, né? Aí aqui, ó, motocicleta de apoiadores de Bolsonaro provoca reforço na segurança do STF. Pô. Aqui, ó, a imagem da motocicleta com Bolsonaro agora, lá em Brasília. Muita gente mesmo lá enchendo toda. Isso aqui eu acho que é aquela estrada parque, não sei das quantas lá. Eu nunca lembro. Essas estrada parque que tem lá em Brasília, eu nunca consigo se diferenciar uma da outra. Mas tá parecendo uma delas. Estrada parque são estradas que tem no entorno de Brasília, não é no plano piloto em si, né? Mas pô, muita gente mesmo aqui, né? E soberania é inegociável, é isso daí, milhares de motocicletas aqui. O próprio Bolsonaro falando soberania é inegociável, exatamente, é isso daí mesmo, né? Aqui, ó, impressionante, milhares de motos na motocicleta de Bolsonaro, muita gente apoiando. Aqui, ó, mais uma vez aqui a imagem de muita gente mesmo. Esse aqui é na Asa Norte, né? Asa Norte isso daqui.
Eu tô tentando localizar isso aqui, mas é que eu não conheço tanto Brasília assim. Lembrando que Bolsonaro não estava na motocicleta em si, tá? Ele foi na concentração para a saída da motocicleta, mas para evitar dor de cabeça com STF, coisa e tal, ele não participou da motocicleta em si, né? Mas foi enorme a motocicleta, aqui ele na concentração lá, com o pessoal todo preparado lá para fazer a motocicleta e coisa e tal, grande apoio do pessoal. Isso aqui mostra aquilo que eu falo para vocês, que é o grande erro desse pessoal, né? Essa turma da elite aristocrática socialista de Brasília sempre considerou que Bolsonaro era um acidente de percurso. É um detalhezinho, uma mudança. Ah, tá errado, temos que resolver esse problema, né? Acharam que tirar ele da presidência resolveria esse problema. Não resolveu, o pessoal continua apoiando o Bolsonaro. Ah, não, então temos que tornar ele inelegível, aí vai resolver o problema. Tornar ele inelegível não, mudou o problema. Ah, não, vamos acusar ele de roubo de joias, de importunação de baleia, de roubar mexerica, de não sei mais o quê. Inventaram um monte de coisa contra Bolsonaro, né? E não fez diferença nenhuma. Ah, então só tem um jeito agora, temos que prender o cara numa acusação de golpe. Aí o pessoal vai deixar de gostar do Bolsonaro. E, meu amigo, não vai, não vai. Esse é o grande erro desse pessoal, de tratar o fenômeno do bolsonarismo como uma coisa passageira, né? Quer você goste do Bolsonaro, quer você não goste do Bolsonaro, meu amigo, o bolsonarismo veio para ficar e vai durar um bom tempo aqui no Brasil. E ainda está começando ainda. Ainda vai crescer muito mais. Então, aí você vê o tamanho do pessoal apoiando o Bolsonaro, isso depois do Bolsonaro ter sido acusado de golpe, de um monte de gente que simplesmente por estar lá apoiando o Bolsonaro está na cadeia, está sendo perseguida, está sendo obrigada a fazer delação premiada e coisas absurdas, né? Mesmo depois dessa perseguição toda, um monte de gente de verde e amarelo ali na motociata do Bolsonaro, um monte de gente mesmo. Impressionante esse apoio ao Bolsonaro, né? E não é só isso, né? É o que eu falo para vocês. Aqui, ó, direita domina o debate sobre tarifaço nas redes e pressiona o STF e o governo Lula. A gente falou num vídeo hoje mais cedo que os empresários já estão dando toque lá pro pessoal do STF. Olha só, o negócio é o seguinte, cara, né? Meio que deu ruim aí a estratégia de vocês, né? É lógico, eles jamais vão admitir que não, que voltamos atrás porque o Trump pressionou. Não, vamos continuar falando de soberania, não sei o que lá. Não, mas decidimos que vamos fazer alguma coisa. Vai ter que ser, cara. Eles não têm outra alternativa, né? É o que eu falei num outro vídeo mais cedo hoje sobre a questão tá indo todo mundo ao win, né? O Trump tá indo até o final, o Lula tá indo até o final, o STF tá indo até o final, todo mundo ao win no poker, né? O problema de você ir todo mundo ao win no poker é que aí quem tem mais carta ganha, né? E vamos combinar, o Trump tem muito mais carta que o Lula, né? Então, ou seja, nessa história eu não sei não, hein? Aqui, ó, direita domina o tarifaço. E isso é um outro problema. De novo, eles esperavam que o Lula fosse capitalizar a questão da soberania, que o pessoal ia ver que o Trump brigando com o Lula, o Trump botando tarifa no Brasil, isso é um ataque ao Brasil e não sei o que lá, e não conseguiram, né? Quem dominou essa narrativa, eles chamam de narrativa, né? Olha só o que eles falam aqui, ó. Presta atenção. Em mais de 100 mil grupos analisados, o campo conservador tem sido mais eficaz em estabelecer narrativas e mobilizar suas bases. A leitura predominante nesses espaços é que o governo Lula falhou diplomaticamente e isolou o Brasil no cenário internacional. Porra, que narrativa é essa, amigo? Isso é a maior verdade, é verdade clara e óbvia, é evidente que está acontecendo isso, né? O Lula fez merda, até agora o Lula não procurou o Trump. Então tem uma discussão, vou falar num outro vídeo sobre isso, o Lula tem uma discussão, não que pode ser que eu ligue para ele, mas eu tô com medo dele me tratar igual o Zelensky, não sei o que lá e coisa. Olha a covardia do Lula, a covardia. O Lula tá se cagando de medo de ligar para o Trump, né? E no final das contas ele sabe que só tem um jeito de resolver esse negócio, é com o Alexandre de Moraes, né? Então esse é o problema todo, né? Quem está governando o Brasil não é o Lula, não adianta o Lula ligar. Quem tem que ligar para o Trump é o Alexandre de Moraes. Aqui, ó, supostamente por sua postura crítica a Trump pela liderança dos BRICS. Não, não é só por isso não, meu amigo. Olha, o Lula não consegue fazer um contato com ninguém na Casa Branca. Quando foi decretado o tarifaço no dia 9 de julho, ele teve 2 semanas para aproveitar que o Congresso americano estava lá reunido, né, para tentar chegar lá, conversar com senadores e deputados e coisa e tal. Não, deixou para mandar uma delegação de senadores agora, no final de julho, início de agosto, que é quando entrou o recesso lá. Ou seja, não tem ninguém lá em Washington para os senadores brasileiros conversarem. Ou seja, isso é incompetência. Não é narrativa nenhuma, não tem porcaria de narrativa nenhuma, não. É incompetência óbvia e ululante, né? E o que eles estão reconhecendo aqui é isso daí, né? Trump como símbolo, Lula como alvo. A estratégia de comunicação tem reforçado a imagem do Bolsonaro como aliado legítimo dos Estados Unidos,
contrastando com o atual presidente, retratado como responsável pelo isolamento do Brasil. E é exatamente isso que está acontecendo. Eu acho muito engraçado, né? Porque a imprensa tentou colar aqui no Brasil a ideia de que Bolsonaro isolou o Brasil do mundo. Isso nunca foi verdade. O Lula está isolando o Brasil do mundo, porque não é só nessa questão, não. É na questão da Ucrânia, é na questão da Palestina, em tantas outras questões que tem por aí, o Lula só toma decisão de merda. O Lula é um cara velho no pior sentido da palavra, velho das ideias, com ideias velhas. Velho biológico não tem problema não, mas velho com ideia velha que é uma merda, né? Essa leitura foi impulsionada por reportagens que apontam a demora do governo brasileiro em reagir diplomaticamente às tarifas e não sei o que lá. Isso também, né? Também teve esse problema, né? A associação direta entre tarifaço e o governo Lula tem servido para fortalecer a narrativa de fragilidade institucional. Exatamente, é o que eu falo. Não, e depois não tem nada que fazer, cara. Não tem o que dizer. O pessoal que está querendo insistir nessa ideia que nós temos a soberania, que o Brasil está muito firme, coisa e tal. Não, não tá não. Tá ficando claro para todo mundo. No episódio que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes criticaram o Fux, o Cássio Nunes e o André Mendonça, porque eles não se posicionaram, porque eles ficaram de fora dessa coisa, não sei o que é lá. E nesse caso todo aí, o que aconteceu nessa história? O pessoal da STF está falando assim, não, porque os nomes vão ficar para a história. Vamos ver como que vão ficar os nomes para a história. Cara, eu não sei qual o nível de problema que esse pessoal tem, se eles estão achando que eles vão ficar com um nome bom na história. Eu não sei se eles não entenderam ainda bem o que está acontecendo não, né? Tá todo mundo vendo aqui, ó. Vocês podem falar o que vocês quiserem na bolhazinha de vocês, entre a população geral do Brasil, tá todo mundo vendo que o STF está agindo errado, está perseguindo o Bolsonaro, tá mais do que óbvio isso. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes vão entrar para a história como os traidores da nação que provocaram essa briga toda, que provocaram essa lambança toda, né? Então, é o que eu falo para vocês, inegável a força do Bolsonaro, inegável o tamanho da motociata lá em Brasília, e mostra aquilo que é o ponto central. Quem achava, quem apostou que Bolsonaro ia ser derrotado por essa ação no STF, por botar tornozeleira e não sei o que lá, não está vendo o tamanho do problema. Bolsonaro se tornou muito maior do que a própria figura do Bolsonaro, tá? Se o pessoal prender Bolsonaro vai ser pior ainda nessa história, né? Eu espero que tenha algumas pessoas com bom senso ainda em Brasília capazes de pensar na coisa correta. É assumir o erro, ver que esse processo de perseguição todo foi errado mesmo, cancelar a porra toda. É fácil de fazer, coisa rápida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.